Bom dia, bom dia, bom dia, minhas bênçãos preciosas. Tudo bem com vocês, meus amados irmãos? Esse foi o dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres nele. Que Deus em Cristo abençoe o seu dia, meu irmão e minha irmã. Minhas bênçãos, hoje em nosso devocional, eu quero trazer um tema onde iremos usar como base o texto de São Mateus, capítulo 4. Iremos juntos, amados irmãos, explorar esse capítulo, começando do versículo 1. E daí então, queridos, iremos explorá-lo até o versículo 10. Amém, minhas bênçãos? Queridos, esse capítulo de São Mateus, capítulo 4 de São Mateus, ele fala a respeito da tentação de Jesus Cristo, né? Quando Jesus é batizado por João no Rio Jordão, né? E aí a Bíblia fala que Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, né? O inimigo de nossas almas. Então, meus amados, o tema, ou seja, o título do nosso devocional de hoje, ele chama-se A Palavra de Deus, Nossa Defesa contra a Tentação. Porque foi através da Palavra de Deus que Satanás, inimigo de nossas almas, foi vencido, né? Por Jesus. Jesus venceu Satanás dentro da palavra, né? Jesus, ele não venceu Satanás na força do braço, né? Aliás, diga-se de passagem, houve uma preparação, né? Haja vista que a Bíblia diz que Jesus, ele jejuou, gente, 40 dias e 40 noites, né? Não é mole não, viu? A gente quando faz um jejum de 12 horas, por exemplo, hoje mesmo eu tô jejuando, né? Tô fazendo jejum de 12 horas, acordei 3 da manhã e vou até as 3 da tarde, se assim o Senhor me permitir, né? Imagine Jesus fazendo jejum de 40 dias e 40 noites, né? Porque o jejum ele tem um poder tremendo, né? Ele transforma, né? O jejum ele é alimento para a alma e para o espírito, né? Então Jesus, antes de ser tentado, ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Então é sobre isso que eu quero falar nesse devocional hoje, né, amados? Então, para iniciarmos o nosso devocional, eu quero ler junto com vocês. Eu quero ler junto com vocês o que diz a Santa Palavra de Deus no livro de São Mateus, amados, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou começar, eu vou tentar trazer aqui para nós, não todo o capítulo 4, mas somente a tentação de Jesus, né? Que vai do versículo 1 ao 10, né? Mas eu vou resumir aqui. Vamos ler o capítulo 4, versículo 1 de São Mateus. O texto diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, vamos refletir sobre um momento marcante no ministério de Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou tentações diretamente do diabo, o inimigo de nossas almas, que conhecemos por Satanás. Amados, como eu falei no começo, após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava fisicamente fraco. E foi exatamente aí, meus irmãos, nesse estado, que Jesus foi tentado por Satanás. Satanás tentou desviá-lo do propósito de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, percebam que o que aprendemos aqui é algo extraordinário e poderoso. Jesus, amados, ele venceu a tentação não com argumentos humanos, nem com a força do seu braço, nem com a própria força, mas com a palavra de Deus. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, quando o diabo sugere, no versículo 3 do mesmo capítulo, que Jesus transformasse pedras em pães. Quem não se recorda dessa passagem, né? Aí Jesus responde a Satanás: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Aleluias! Mais uma vez, Jesus derrotando Satanás dentro da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quando Satanás desafiou Jesus a provar o cuidado de Deus, dizendo para se lançar do alto do templo, o que foi que Jesus fez, meus amados irmãos? Jesus declarou na palavra: Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente encontra, meus amados irmãos, essa verdade no versículo 7 do capítulo 4, né? Como eu estou lendo aqui. E por fim, meus amados irmãos e irmãs, quando Jesus foi tentado a adorar o inimigo em troca de poder e glória, ele encerrou dizendo, olha só que coisa tremenda, dentro da palavra, Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, olha aí, gente, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Oh, aleluia! Louvado seja o nosso Deus por sua poderosa e tremenda palavra, meus amados irmãos. Queridos, essa passagem ela encontra-se em Mateus capítulo 4, como eu estava falando para vocês, que ia ler até o 10, né? Justamente essa passagem ela está em Mateus 4, versículo 10. Minhas bênçãos, essa passagem do capítulo 4 de Mateus, ela nos ensina que não há outra maneira de resistirmos às tentações se nós estivermos, meus queridos, fundamentados na palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, ela é e deve ser sempre o nosso alicerce. Amém, minhas bênçãos? Queridos, nós vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações que tentam nos afastar do propósito de Deus. Meus amados irmãos, sem a palavra de Deus, nos tornamos vulneráveis. A palavra de Deus, amados, ela é o nosso guia, que nos ensina a agradar a Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é e deve ser sempre a nossa arma. Não é verdade, amados? Jamais conseguiremos enfrentar o dia mau se não tivermos conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? O salmista Davi vai dizer: bem-aventurado é o homem que medita na palavra do nosso Deus, né? Bem-aventurado é o homem que medita na palavra de dia e de noite. A palavra vai dizer também, meus amados irmãos, lá em Efésios, capítulo 6, salvo engano, versículo 17, que essa palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Não podemos, amados, não podemos lutar contra o inimigo de nossas almas apenas com força de vontade ou boas intenções. Precisamos, meus amados irmãos, da verdade da palavra de Deus em nossos corações e mentes para combater as mentiras do diabo, o inimigo de nossas almas. A palavra, amados, ela nos fortalece para obedecermos. Na verdade, irmãos, obedecer a Deus não é fácil. Não é fácil obedecer a Deus, porque requer renúncia e discernimento. Quando meditamos na palavra de Deus, ela transforma nossos pensamentos, fortalece nossa fé e nos ajuda a viver em submissão à vontade do nosso Pai Celestial. E outra, meus amados irmãos, a palavra de Deus, quando ela está cravada e inserida em nossa mente, em nosso coração, ela gera santidade. Amém, meus irmãos? Mas, meus amados irmãos e irmãs, o que podemos fazer para viver essa verdade, né, meus amados? O que podemos fazer? A resposta, meus amados, é muito simples. Precisamos nos comprometer a ler e meditar na palavra diariamente. Amados, a Bíblia vai dizer que a boca do ser humano, ela fala daquilo que está cheio o coração. Como é, meus amados irmãos, que vamos nos defender no dia mau, no dia da tentação, se dentro do nosso coração só está cheio coisas do mundo, né? Mas se dentro do nosso coração estiver a palavra de Deus, certamente nos defenderemos com nossa boca, com aquilo que a palavra nos ensina. Amém, meus irmãos?
Que Deus em Cristo possa colocar esse desejo, né? Essa paixão, essa vontade, essa gana, esse prazer de meditar na palavra de Deus. Meus amados, devemos memorizar versículos que nos ajudarão a resistir às tentações específicas que enfrentamos no nosso dia a dia. E acima de tudo, meus irmãos, precisamos também buscar em oração a ajuda do Espírito Santo para aplicarmos a palavra de Deus em nosso cotidiano. Amém, meus irmãos? Queridos, vejam só, se Jesus, o próprio Jesus, venceu a tentação pela palavra de Deus, quanto mais nós, meus irmãos, precisamos dela para resistir e permanecermos firmes na obediência a Deus. Amém, minhas bênçãos? Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, por esse devocional. Vamos orar, queridos. Vamos orar juntos. Feche seus olhos, meus amados, nesta manhã, para que a gente possa orar e encerrar o nosso devocional. Pai amado, Pai querido e Pai fiel, nós reconhecemos que sem a Tua palavra somos fracos e limitados diante das tentações e diante das circunstâncias que nos cercam em nosso dia a dia, Pai. Por isso, Pai Santo, te pedimos, em nome de Jesus, que nos ajude a buscar as Escrituras com amor e dedicação, para que possamos guardá-las em nossos corações e viver segundo a Tua vontade e o Teu propósito. Pai Santo, o salmista no Salmo 119, no versículo 36, ele pede a Ti, Pai Santo, para que o Senhor incline o coração dele à Tua palavra, aos Teus preceitos e à Tua vontade. Oh, Pai, inclina também, Pai, a nossa mente e o nosso coração a Ti, assim como fizeste com o salmista. E tudo aquilo que provém do Teu Espírito, Pai Santo, inclina, meu Pai, inclina o nosso coração, no nome de Jesus, pois somente com o coração inclinado à Tua palavra, podemos ter vitória no dia mau, no dia da tentação. Ensina-nos, Pai, ensina-nos a vencer na Tua palavra. Ensina-nos a vencer e a dizer não às ofertas maldosas de Satanás, assim como através de Tua santa palavra, Teu Filho Jesus o venceu. Dai-nos força, Senhor. Dai-nos força para resistirmos ao pecado e ouvirmos somente a Tua voz, a Tua doce voz. Oh, aleluia! Dai-nos força, Senhor. Dai-nos força para resistirmos àquilo que tenta nos afastar de Ti. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua verdade e um testemunho para a glória do Teu nome. É assim que oramos, é assim que Te pedimos, no nome santo e lindo de Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. E glória a Deus e louvado seja Deus, no nome de Jesus. Amém, minhas bênçãos. Que Deus em Cristo os abençoe poderosamente neste dia de sábado, nesta manhã linda que fez o Senhor. E se Ele permitir, meus amados irmãos, nos encontraremos novamente amanhã. Queridos, se essa mensagem abençoou a sua vida, tocou o seu coração, compartilhe ela com outras pessoas, deixe seu comentário e inscreva no nosso canal. Que Deus os abençoe e um cheiro no coração.